aqui. Ó, retornando aí a gravação, todo mundo voltando. Até bom que assim ficou separada aí a participação de vocês e a participação da banca, né? Todo mundo entrando. Falta mais alguém. Tem 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bom, deixa eu minimizar aqui. Faltou entrar eu, né? Não preciso mais entrar aqui, que eu já preciso mais ver o que eu vou achar. Deixa eu dar uma... Me perdi um pouquinho aqui nos cantinhos. Estão vendo o quê? Estão vendo Vocês estão vendo a apresentação? O que vocês estão vendo? Eu me dei uma perdida porque eu perdi... Tá vendo a apresentação, tá vendo a apresentação. Eu perdi meu monitor aqui e sumiu tudo para mim. Agora apareceu de novo. Eu ainda aprendo, Wesley. Até o final aí desse negócio aí ainda vai ficar tudo... Ah, já tá fera, pô. Tu já tá fera nisso aí, pô. Aproveitando que você já está aí, eu respondi a tua pergunta, viu? Como não é uma coisa muito simples. Não, muitas variáveis, né? Muitas variáveis. É só a prática mesmo e usando a ferramenta, né? Conforme tu mostrou aí, né? Exatamente. Nós temos aí, vamos dizer assim... Prova não caiu. Nós temos várias variáveis que, inclusive, dentro das variáveis tem outras variáveis. Então, não é já é uma coisa logarítmica até, é difícil de prever realmente. Ok? Não esqueçam dos microfones aí, gente. Fábio. Oi? Deixa eu, se o pessoal quiser... Amazônia. Vou botar aqui. Então, Fábio. Pode falar, Felipe. Pode falar que eu estou mutando o pessoal que pode falar. Tá. Tem um exemplo prático assim para o Wesley. Se ele for, eu não lembro exatamente a frequência, mas se ele for acompanhar as transmissões da Marina da Glória no Rio, ele vai ver que todos os navios, todos os barcos, veleiro, qualquer coisa que esteja aproximadamente 300 metros da costa é feito em VHF, pelo canal 16. E fora isso, vai para HF, que aí fica em 2000 e alguma coisa. Está ali entre a banda de 160 e 80, talvez, não sei exatamente onde se enquadraria. Né? Eu acho que pode ser um exemplo prático que ele percebe na estação dele. Né? Ah, interessante exemplo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu só fazer um comentário aí. É importante a gente agora fazer aí uma análise juntando o que nós entendemos sobre as questões, as características que eu falei semana passada das faixas de frequência, semana retrasada, das faixas de frequência de HF, e também, deixa eu parar de fazer o share aqui, juntando com o que nós estamos conversando aqui hoje, entendeu? Por quê? Agora você começa a fazer os fechamentos, né? Já fechamos as características das bandas, agora estamos fechando as características da propagação na banda, e daqui para lá a gente vai começar a ver as características de cada estação em particular. A gente vai falar de antena, de equipamento, aí vocês vão começar a fechar o círculo todo, né? Que é a entender como que nós, radioamadores, né? Todos nós aqui seremos radioamadores, quem não é, e quem já é, já está enquadrado aí na definição, como nós conseguimos fazer essa comunicação, que eu botei até no vídeo lá, vou botar aqui o Alexandre para dentro, que eu coloquei no vídeo lá, na apresentação da outra etapa, onde nós somos muito eficientes, independente até mesmo de sermos pessoas, vamos dizer assim, que temos pouca experiência. Porque quando juntam um grupo de radioamadores, normalmente tem um que tem um conhecimento de uma faixa, um conhecimento de outra, um tem um conhecimento empírico da sua própria região. Então, com isso, com todo esse conhecimento, a gente consegue juntar uma bagagem suficiente de ser uma rede reserva extremamente confiável. Ok? Prossiga aí, vai fazer a pergunta. Quem foi? Foi o Cabral, né?
Isso. Não, eu queria colocar mais uma variável aí na mesa, que é a época do ano, que isso também tem influência, não? Ou seja, Tem sim. O que acontece? Foi boa pergunta, ótima pergunta. Acabou de sair um ponto do meu tombo. Todo mundo sabe que eu levei um tombo, né? Acabou de sair um ponto aqui. Deixa eu jogar fora aqui. Estou com a boca livre agora. Só falta um ponto agora. Bom. Qual a água milagrosa que tem na garrafinha aí, hein? Eu acho que foi essa aguinha aqui. Água de passarinho não bebe. Não, pior que eu não estou nem podendo, porque eu estou com antibiótico. Tomando antibiótico, não estou podendo nada. Amanhã é meu aniversário. Depois vocês cantam parabéns aqui, tá? Eu quero gravar. Vamos lá. Ô, pô. É churrasco. Poxa, quem dera. Bom, vamos lá. Resposta do Cabral. O período do ano ali influencia muito mais em VHF, viu, Cabral? Muito mais em VHF. Porém, HF também. Lembra quando eu falei da incidência do Sol, a questão da incidência solar diretamente, o Sol a pino? Quando eu fiz esse comentário, se alguém tem um pouquinho de, vamos dizer assim, de perspicácia, se é um pouquinho de perspicácia, deve ter percebido que durante o inverno a incidência do Sol ela não é diretamente sobre a nossa região do globo, certo? Ele vai estar incidindo diretamente lá no hemisfério norte, certo? Quando é o verão, nós temos a incidência direta do Sol aqui, o Sol literalmente fica pino. Então essa diferença de incidência solar ela traz para HF, principalmente para o nosso verão, né, umas condições melhores para as faixas de frequências mais altas. Condições melhores para as faixas de frequências mais altas. Quando eu falo faixas de frequências mais altas, eu estou dizendo as bandas de 15, 20 também, mas mais 15, 12 e 10 metros, ou seja, 21, 24 e 28 MHz, certo? Aí, principalmente também, na época do verão, costuma ter algumas aberturas na alta do verão e na alta do ciclo solar, as aberturas que chegam a 6 metros. Entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, tem o período do ano. E tem várias outras, e outros tipos de propagação que a gente vai conversar semana que vem. A incidência do Sol, o outono, o equinócio, a entrada do outono, a saída da primavera, são pontos muito importantes de acordo com cada propagação. Como o assunto hoje é especificamente HF, eu vou me ater somente nessa questão que a época do ano ela costuma influenciar nas propagações de HF. Então, no inverno é propício para as bandas mais baixas, né? E no verão é propício para as bandas mais altas. Inclusive, quando o verão está pino para a gente aqui, né? E o Sol também está com uma atividade muito alta, são quando acontecem os bloqueios nas faixas mais baixas, em 40 metros, em 80 metros, principalmente 40 metros, que é uma faixa que de dia fica funcionando ainda para a gente aqui, e algumas vezes no verão, no alto do ciclo, a gente tem esses bloqueios. Às vezes passamos até horas e horas sem conseguir comunicação em 40 metros. Beleza? Mais alguma? Só pergunta não, gente. Alguém que quer se manifestar por, sei lá, uma experiência própria? Está aberta aí. Pode, Jorge. Pode falar. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o rádio mais indicado para quem está iniciando? Eu estou pensando em comprar um agora. Tipo, eu não tenho muita noção, né? Tipo, mas estou iniciando, então, mas eu gostaria de saber, por favor. Eu sei que você está ansioso. É normal. É bem normal, né? A ansiedade faz parte do ser humano. Ainda mais quando você está entrando num hobby novo, numa coisa que você está pensando agora. Mas eu vou deixar para te responder isso depois, pelo um simples motivo. Acho que eu já até falei isso aqui algumas vezes, não sei se você estava. Mas a ideia de passar toda essa informação primeiro é exatamente para facilitar a sua decisão de comprar um equipamento para um iniciante depois. Porque com essa informação toda, eu vou poder conversar contigo, né, de maneira que você tenha
mais conhecimento básico, ou seja, está nivelado, o suficiente para eu te falar de algumas coisas, algumas funções que o equipamento tem que ter, que seria bom para você ou não. E você vai ter que decidir isso. Eu não acho legal, quem já teve oportunidade de orientação minha em outras turmas, tem vários aqui, eu não acho legal eu chegar para você e falar assim, não, compra o rádio tal. Por quê? Eu vou estar botando a minha opinião, entendeu? À tua frente, e às vezes não é o que você quer. Eu tenho as minhas raízes, as minhas vontades de fazer umas coisas, você vai ter outras visões, e eu quero que você crie essa visão. Claro que eu vou te ajudar, pode ficar tranquilo, isso vai acontecer, mas eu vou pedir para a gente deixar mais à frente. Inclusive, a gente vai falar aqui, vou mostrar rádios, alguns equipamentos, então você vai ter, vamos dizer assim, contato com os equipamentos, e você vai ter mais bagagem para poder tomar essa atitude. Ou essa decisão, né? Beleza? Mais alguma aí? Uma pergunta, Fábio. Diga, Braga. Tem alguma previsão de normalização desse convívio social? Porque tem alguma previsão disso? Você tem alguma informação atravessada aí? Porra, queria ter, viu? Queria ter isso, eu queria ter a cura disso, né? Seria melhor ainda. Além de ficar rico, né? Se eu tivesse a cura disso. Tá querendo tudo. É o seguinte, a previsão, eu acredito que seja para maio, viu? Meio do maio para frente, vamos dizer assim, se as nossas estatísticas começarem a baixar, eu acho até improvável. Eu estou trabalhando com final de maio, início de junho. Né? Caramba! Trabalhando no final de maio e início de junho. Até porque aí a questão básica da Roer em si, né? Além da gente não ser a gente ser uma instituição, estamos dentro de uma outra instituição, entendeu? Que pode, além de a gente seguir as nossas ideias, nossos ideais, as nossas normas, a gente tem que pensar também que eles têm que seguir outras normas, outras ideias. E eu não acho que seria plausível a gente juntar uma galera lá, mesmo com o espaçamento, com tudo, dentro da Defesa Civil. Isso poderia causar um constrangimento para eles lá, entendeu? Não acho, nesse momento eu não acho, acredito que nem daqui a meio de maio a gente vai ter essas condições, não. Mas eu prometo que assim que tiver qualquer tipo de novidade, que eu vou botar para todo mundo aí. Ô, Fábio, posso perguntar? Prossiga. Quem é o Zé Luiz? Não, é o Sassá. É Israel aqui. O Zé Luiz está com a mão em pé aqui. Quem é que está falando? É tanta gente que eu não estou vendo. Eu vou fazer a pergunta que é rápido e depois eu já libero para o pessoal aí. Não, fica à vontade. Ô, Fábio, em relação à camada D, né, tem algumas bandas que ela acaba sendo uma atenuadora, né? Essas bandas aí, o cara começou a fazer barulho agora. Fala um pouquinho sobre essas bandas que a camada D atenua. E outra questão que a gente vem conversando aí, principalmente com o pessoal da geologia, em relação aos cálculos de distância, né? A esses cálculos aí para os contatos ponto a ponto, por conta do formato da Terra, né? Que ela tem a geodésica, né? E não é uma esfera perfeita. Então, os cálculos variam muito de lugar de região para região, né? Conforme o continente, conforme o lugar que você está no continente também, esses cálculos têm uma variação aí. O que a gente vem conversando é que esses já nem dá mais para ser usado. Eu acho que o que a gente usa mesmo é o que a gente consegue no VHF, né? Em 2 metros, isso é o ponto a ponto aí, né, de acordo com a antena também, as qualidades aí de antena. Você pensando nisso já percebe quando não tem a propagação troposférica em atividade, né?
Aham. Então, fala um pouco dessas duas questões. Uma é o ponto a ponto, por conta do formato da Terra, né? E o outro é essa questão da atenuação da camada D em algumas faixas. Obrigado. Só me diz aí teu nome de novo, porque ali tá escrito Cristina Roseno. Não... É que eu estava fazendo modos digitais aí, e aí quando eu vi já estava em cima. Aí eu peguei e estou usando o Zoom da minha esposa. Tá, mas quem é? É o Israel, P2VJI, Sassá. Ah, tá. Ok, Sassá. Então, Sassá, vamos lá. Eu vou falar das bandas de atenuação da capa D, porque a segunda pergunta é objeto da aula de semana que vem. Inclusive tem até slide com isso aqui. Está até aqui na frente, mas eu vou só dar uma passão, para que se eu entrar nisso aí eu vou acabar antecipando muita coisa, né? E não é o objetivo hoje, né? Bom, da capa D. As faixas de frequência que a capa D ela costuma absorver é abaixo de 7 MHz. Inclusive, em alguns momentos, até 7 MHz podem ser absorvidos, né? Como eu falei logo, quando eu estava explicando lá da capa D, ela, apesar de ser a parte da ionosfera mais baixa, que fica por volta de 50 a 70 quilômetros, ela é mais baixa, mais próxima da gente, ela sofre também incidências de ionização. Então, quanto maior a atividade do ciclo solar, né, quanto mais o Sol estiver nervoso, né, na atividade solar dele, estiver mais enviando para cá partículas, sejam elas quais forem, né, que são dezenas, centenas de materiais, enquanto ele estiver enviando essas partículas, a capa D ela vai ser, vamos dizer assim, ela vai absorver diretamente proporcional à quantidade de ionização. Ou seja, quanto mais atividade solar eu tiver, mais alto vai ser a frequência aonde a capa D vai absorver, certo? Teoricamente, nós temos aí de 1.8, que é LF, né, até 7 MHz. Porém, eu já vi bloqueios, que provavelmente foi capa D, de chegar até mais de 10 MHz e até acima disso. Chegou até 14 MHz. Já tem casos aí, momentos de grande... O Zé Luiz tá aí, JU, né, rapaz? Nem te vi aí. Eu já mando para você, e agora que eu vi tua mãozinha aqui. Então, a gente tem, vamos dizer assim, uma predisposição normal até 7 MHz, certo? E a 7 MHz acima em condições muito especiais, né? Uma atividade solar muito intensa. O normal de você estar a partir das 9 horas em 80 metros, que é 3.5 a 4 MHz, né? Quem ainda não está gravado isso na cabeça, essa faixa de frequência, para uso de rádio amador, né? Tem outras faixas de frequências próximo disso, mas a faixa de frequência para uso de rádio amador de 3,5 a 4 MHz, a partir das 9 horas da manhã, a capa D começa a ser criada efetivamente, começa a pegar força, né? E começa a absorver. Essas, com certeza, elas perdem totalmente a possibilidade de contato, a não ser o contato via terra mesmo, direto, contato ponto a ponto, tá? E 40 metros a gente tem durante o dia, se tiver muita intensidade, pode chegar em 40 metros também. Hoje em dia nós temos uma faixa nesse meio, que é a faixa dos 5 MHz. São faixas canalizadas, que está liberada para radioamador já também. Algumas faixas de frequência, na nossa norma nova já está liberada aqui para o Brasil. Essas faixas também são absorvidas, elas vão ser absorvidas posterior ao horário que vai começar a absorver 80 metros, mas vai ser absorvido também. Ok? Com relação à curvatura da Terra e tal, eu vou só até mostrar aqui que está previsto para a gente... Rapaz, não consigo... aqui. Share screen. Está previsto aqui mais à frente, tá vendo? O cálculo para do horizonte, aquela coisa toda, tudo que você fez a pergunta, a gente vai dissecar aqui na semana que vem, certo? Aí, então, esse aqui é o que você estava comentando sobre o alcance, né, do horizonte visual e do alcance da curvatura da Terra, aonde chega por volta de 15%.
Eu vou te responder com esse slide aí. Certo? Apesar de a gente ter o contato ponto a ponto visual, esse contato normalmente ele pode chegar a 15% a mais por causa da curvatura da Terra e principalmente do que chama de tropospheric bending, né? Ou seja, influência da troposfera em cima das ondas eletromagnéticas. Então, o alcance de V e UHF, e também de ondas mais baixas, frequências mais baixas, elas tendem a ser maior do que o alcance visual. Acho que era isso que você queria ter mais ou menos uma ideia. Mas semana que vem a gente disseca isso aqui com um pouquinho mais de informação. Ok? JU, você queria falar alguma coisa? Tá certinho aí, Sassá? Beleza? JU tá com a mãozinha em pé ali. Manda brasa aí, Luiz. Alô, Fábio. Boa noite a todos, hein? Prazer te escutar, hein? Quem não sabe, esse aí é o dono de todas as repetidoras do estado do Rio de Janeiro. Em todas. Meia dúzia ou 7, sei lá. Boa noite a todos, boa noite, Fábio. Parabéns aí pela aula. Eu queria saber como é que eu posso participar na semana que vem, tendo em vista que, por um acaso, eu soube que alguém postou no grupo da Labre, no WhatsApp, que teria essa aula. E eu não estava sabendo. Então, eu queria saber como é que eu posso participar na semana que vem. E depois eu tenho uma informação importante de uma palestra que vai haver na sexta-feira que vem. Vamos lá. Por parte, não me responde, depois eu falo mais um pouquinho. Olha, essa aqui faz parte de um curso, tá, Zé? Eu estou abrindo aí as palestras que são de interesse comum para o pessoal poder participar também. Como essa aqui podia ser dada estanque, né? Ou seja, uma informação que dá para ser estanque. Então, eu abri para os demais para o pessoal ver lá. Mas você pode fazer o seguinte, a partir de agora, eu vou postar, vai ser toda terça-feira, você já tem aí o link, né? Toda terça-feira, às 19 horas, é só entrar nesse link aí, ok? Eu vou postar também no Facebook da Roé, ok? Tá, beleza. Resolve isso? Resolve para todo mundo aí? É só guardar o link é o mesmo, tá bom? Isso é recorrente, é só beliscar no link, 19 horas, terça-feira, 19 horas. Tem mais alguém querendo entrar aqui nessa hora? Mas fala aí da palestra, por favor. Tá bom. Para quem estiver interessado, um pouquinho fora do tópico, na sexta-feira nós teremos uma palestra sobre comunicações digitais e ênfase ao DMR. Como a comunicação em DMR está se tornando muito usual, tem muita gente querendo comprar equipamento e tem muita gente que tem equipamento e não sabe ainda como é que funciona. Nós teremos uma palestra às 21h30 na sexta-feira, ok? Quem quiser participar, manda um e-mail para mim que eu mando o link, tá? Vou passar aqui para quem quiser anotar, py1ju2020@gmail.com. Manda lá um pedido de convite que eu mando na mesma hora para quem quiser participar. Tá bom, Fábio? Parabéns, prossiga aí então no tempo. Beleza. Tá anotado aqui, eu vou inclusive fazer a divulgação aí, já vou anotar aqui direitinho. Se você quiser depois me mandar um banner, alguma coisa, seria bom, né? Banner é sempre bom, sempre chama atenção aí. Mas se não tiver também, a gente dá um jeito aqui e faz. Ok? Gente, mais alguma coisa para que a gente possa finalizar ou não? Estamos aí à disposição. Baixa a mãozinha aí. Cabral, posso fazer outra pergunta? Claro. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Peraí, cadê meu assessor para tempo? Onde é que está aí o Wesley? Cadê o tempo que eu não estou vendo? Caraca. Tem bastante tempo ainda, não está nem começou a contar. Então manda abraço aí. Faz a pergunta aí. É o seguinte, por todas as previsões que foram feitas, né? A princípio, a ideia é que o ciclo comece a melhorar daqui a 2 anos, certo? Não. 1 ano e meio, 2. Não. Mas continua. O ciclo melhorando, ele começa a melhorar de que bandas para que banda? Começa a ficar melhor em 160, começa a ficar melhor em 10. Certo. Vamos lá. Primeiro eu vou contradizer você aí com relação a quando é que vai melhorar. Eu sou um otimista inverterado. Eu adoro ser otimista, entendeu? E assim sendo,
Eu vou na previsão mais otimista, que diz que a partir do meio desse mês, estamos agora, meio de abril, a tendência é subir o ciclo solar e iniciarmos efetivamente um novo ciclo, certo? Isso é a previsão. A NASA prevê que daqui a 2 anos nós vamos ter alta do ciclo solar. A NASA errou todas as vezes, absolutamente todas as vezes que a NASA tentou fazer previsão, ela errou. A NASA faz bem N coisas, mas previsão para ciclo solar eles costumam errar, vamos dizer assim, 9 de 10 vezes, entendeu? Então, tudo que a NASA fala, eu tenho meu pé atrás com relação a ciclo solar. Quem acompanha aí no Rio de X e em outros grupos que eu costumo postar, eu acompanho muito de perto esse questão do ciclo solar. E eu já vi aí, nos últimos 2 que eu comecei a acompanhar de perto, esses erros aí da NASA, tá, dessas previsões. Eu não sei por que motivo, não sei se tem algum motivo por trás, mas acontece, né? Não moro na beira da rua não, mas às vezes acontece passar uma lambreta dessa aí. Bom, caraca. Mas eu vou colocar aí que eu acredito que no máximo, estourando o final do ano, início do ano que vem, a gente já tem aí um ciclo já bem caminhando aí pro pico, né? Bom, aí respondendo a tua pergunta, que a tua pergunta efetivamente é que banda que melhora, né? Cara, a tendência é o seguinte... Qual o movimento? É de cima para baixo ou de baixo para... Então, vamos lá. Eu não sei se a gente consegue pegar um espectro. Vocês estão me vendo aqui, não? Então, né? Uhum. Vamos dizer que minha mão aqui que está balançando embaixo é uma faixa de frequência X. E a que está balançando em cima é uma faixa de frequência Y, certo? Levando em consideração que conforme o ciclo... Rapidinho. Deixa eu botar mais um para dentro aqui. Conforme o ciclo vai aumentando, a tendência é que esse movimento, né, conforme o ciclo vai aumentando, vai sendo, o Sol vai começando a ficar mais ativo, a tendência é que esse cara suba. Lembrando que a parte da frequência de cima, a frequência Y que eu falei aqui em cima, é a faixa de frequência máxima, também chamada como frequência máxima de trabalho. E a de baixo é a frequência mínima de trabalho. Então nós temos um cobertor curto, entendeu? Cobertor curto. Aqui dentro está o espectro eletromagnético que a gente tem uso IHF, tá? Então conforme vai melhorando a propagação para cima, para baixo vai piorando. Quando melhora para baixo, para cima vai piorando. Respondendo a tua pergunta, se a tendência que eu tenho mais incidência solar, incidência de atividade solar, essa minha capa, essa minha região aqui vai começar a subir, a tendência é que as bandas mais altas tenham melhores condições de propagação e as bandas mais baixas tenham pior condição de propagação. Isso não significa que nós teremos 80 metros parado pelo resto da vida, ou pelo menos parado durante o próximo ciclo. Não significa isso. Significa que nós teremos menores aberturas para 80 metros, teremos menores aberturas em 40 metros, teremos abertura para outras localidades nessas faixas de frequência, entendeu? E teremos, vamos dizer assim, períodos de... Está faltando 10 minutos, viu? Períodos de como é que chama, meu Deus do céu? De bloqueios em algumas faixas de frequência devido à atividade solar. Então, as bandas baixas, respondendo diretamente a tua pergunta, as bandas baixas tendem a ficar pior e as bandas altas, 21 e 28, 21, 24 e 28, até 6 metros, tendem a ficar melhor. Mas isso é muito relativo em relação a quanto que o ciclo solar vai ser bom ou ruim. Se nós passarmos de 100 manchas por dia, olha só, 100 manchas por dia no contador de mancha que tem lá, a gente tende a ter 28 MHz e 50 MHz abertos. 28 MHz, eu lembro que dos anos 2000, 27 MHz, quem é PX também, que estava nessa época no PX, é muito parecido, virava praticamente a noite toda. Você ficava de dia, de noite, tinha propagação o dia inteiro. Entendeu?
Então 28 MHz fica muito legal. Só que 28 MHz tem aquele problema do skip, né? Lembrando disso, a zona de silêncio. A gente conversou aqui até aí na pergunta do Wesley, deu uma dissecada maior, entendeu? Então, é melhor ou é pior? Não sei. Eu faço o seguinte, a minha programação, eu faço ela em cima do ciclo solar, por isso que eu estudo bastante ciclo solar. Quando chega a alta do ciclo, eu esqueço as minhas bandas baixas, boto todas elas para manutenção. Eu tiro a antena de 80, faço manutenção na antena de 40, eu faço manutenção nas antenas todas de banda baixa. 160 vou botar, mas só no próximo ciclo. Entendeu? O meu planejamento é esse. Quando começa a melhorar a banda, eu começo a dar atenção maior às bandas altas. Quando começa a melhorar o ciclo, eu começo a dar atenção às bandas altas. A 28, a 24, a 50 MHz. Ou seja, a minha antena de 50 MHz já está limpinha, prontinha para subir aqui. Entendeu? E um monte de gente já está fazendo contato aí, eu estou até perdendo, porque a minha estava no chão ainda. Eu até botei uma aqui provisória, e a tendência é que em muito breve eu bote a minha pro alto, porque o ciclo já começou, a meu ver. A minha interpretação, tá, do Fábio, não é interpretação de físico nenhum, da NASA, de ninguém. A minha interpretação, o ciclo já começou. Houve uma virada no início do mês passado. Eu acredito que tenha sido, espero que esteja certo, tenha sido a virada do ciclo. E a tendência é que eu acredito que até dezembro a gente já tenha começando a melhorar essas condições. Beleza? Respondi? Opa, super respondido, Fábio. Obrigado. Beleza, gente. Faltam aí 7 minutos, mais alguma questão, alguma colocação? Alguém quer se pronunciar? Fala aí, Pacheco. Luiz. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Existe a possibilidade, por mais remota que seja, de, por algum motivo, toda a comunicação de rádio cessar, acabar? Existe. E por quê? Uhum. Qual motivo pode ocorrer para que isso aconteça? Vamos lá. Em VHF e UHF é muito difícil, tá? V e UHF é muito difícil que isso chegue lá. Mas abaixo de 50 MHz, e principalmente nas bandas de HF que nós estamos falando hoje, a tua pergunta é bem pertinente e muito até importante. Vai ser enriquecedora aí. Nas faixas de HF, isso é muito comum acontecer, que chama-se bloqueio de faixa de frequência. Eu até comentei agora há pouco, respondendo ao Sassá, com relação à capa D. Então, existe uma determinada ionização, que se passar de um determinado limite, você começa vamos dizer assim, aquele coisinha que eu fiz aqui, aquele range de frequência que eu fiz, se ele ionizar demais, ele começa a subir demais. Ele começa exatamente como vai acontecer aqui. Ó. Ele começa a sair do espectro magnético que a gente utiliza em HF. Então, a curva de baixo, o corte de baixo, ele fica acima das frequências que a gente pode usar em HF. Entendeu? Isso é uma condição raríssima, principalmente para 28 MHz, na ponta da banda de HF, é uma condição raríssima, mas que já aconteceu. Tá? Pode acontecer por períodos curtos. Normalmente, quando acontece isso, acontece em períodos curtos. Assim, períodos de 1, 2 horas, às vezes até 3 horas. Ou pode acontecer, como aconteceu há muito tempo atrás, eu era criança pequena lá em Barbacena ainda, mas houve em 74, se eu não me engano, uma grande tempestade solar por causa da alta do ciclo, uma tempestade geomagnética, que houve o bloqueio praticamente de todas as comunicações em HF, inclusive com queima até de equipamentos, né? O que acontece? Como eu falei, o Sol ele é um grande magneto, né? Ele é um grande gerador de energia, né? Então, conforme o ciclo de atividade dele, conforme aquele ciclo solar que eu falei de 11 anos, quando ele chega próximo do pico, se realmente for um pico muito intenso, onde tenha muita atividade, ele pode gerar tanta atividade que ele vai, vamos dizer assim, causar ionizações demasiadas aqui na nossa ionosfera, nas nossas camadas D, E, F, F1 e F2. Vão causar tanta ionização que a faixa de frequência refletida nela, ou refratada, vão ser faixas de frequência muito alta. Entendeu? O porquê do bloqueio? Ou seja, se tiver uma intensidade muito grande do Sol, não estou falando em Sol queimando a gente não, estou falando de intensidade eletromagnética, condições
do ciclo, condições que ele gera partículas que geram na nossa ionosfera essa ionização toda, aquilo que eu falei logo no início, tá? E isso pode acontecer também em pequenos momentos, como eu falei, de 1 ou 2 horas, um bloqueio completo de rádio, porque naquele determinado momento houve uma explosão solar, a gente chama de tempestade geomagnética, houve uma erupção solar, né, de tamanha intensidade, ela é graduada, ela vai de A até G, G5, se eu não me engano, é a mais forte, como igual um furacão, igual um tufão, igual a gente tem a classificação de tempestades normais, a tempestade geomagnética, ela tem as suas classificações também, certo? E quanto maior for a intensidade, maior é a possibilidade de se ter bloqueios. Isso na alta do ciclo é muito comum a gente ter alertas. Eu tenho um software aqui que me faz alertas praticamente diários aqui de qualquer tipo de possibilidade que isso aconteça. Igual o alerta de chuva, vem alerta de tempestade geomagnética. Por quê? Uma G5 de grande intensidade, eu chego aqui, eu desligo meus rádios todos. O ideal é que você envolver ele em papel, oh meu Deus, papel aquele prateado, para você evitar que teu equipamento queime. Porque quando acontece uma tempestade de altíssima intensidade, os equipamentos que estão, qualquer equipamento eletrônico, não estou falando só de rádio não, estou falando qualquer equipamento eletrônico, o seu televisão, o seu DVD, ou sei lá, o seu iPod, o que tiver ligado, principalmente qualquer fio que vai aumentar a intensidade de energia que vai chegar ali, ele vai queimar o teu circuito eletrônico. Isso aconteceu em 74, um grande blackout, inclusive, não só de ondas eletromagnéticas, ou seja, de rádio, houve um blackout, inclusive, no sistema elétrico do Canadá, alta latitude, estamos falando de alta latitude, né? Quando que, por causa dessa energia que veio dessa tempestade geomagnética, eletromagnética, ela incidiu na parte das altas latitudes. 1 minuto e meio, hein, Flávio? 1 minuto e meio, hein? Eu tô vendo aqui. Eu tô acompanhando, obrigado. Tô acompanhando. Então ela incidiu lá em cima, carregou todos aqueles fios lá da estação elétrica do Canadá e deu um blackout absolutamente todo no Canadá. Ou seja, isso é uma possibilidade real. Aquela porca ali? Valeu, Luiz? Tava chupando uma laranja ali? Quem tava chupando uma laranja ali? Isso seria a definição da aurora? Não, a aurora é outra coisa e não vai dar tempo de eu explicar. Mas é parecido. A aurora vamos dizer assim, porque elas são nas altas latitudes. Acho que foi por isso que você fez essa... Mas é exatamente a incidência. A aurora é uma ionização que você chega a enxergar, né? E consegue... Mas não vai dar para explicar isso com calma agora. Gente, um abraço para todos. Falta 1 minuto. Eu tenho que finalizar, infelizmente. Agradeço a todos aí a presença. Hoje realmente foi bem legal, tivemos aí, como eu falei, é uma matéria bem extensa, bem interessante, e aonde todos conseguem interagir, e semana que vem a gente continua falando em VHF, que é talvez mais importante para o pessoal da turma. Valeu, um abraço a todos, e até terça-feira que vem, 19 horas. Legal, boa noite, parabéns. Valeu, Fábio, um abraço. Valeu, gente, até mais. Tchau. Valeu. A todos. Eu sou o último a sair, eu apago a luz, eu sou o último a sair. Um abraço. Um abraço. Parabéns para você, tudo de bom. Valeu, até semana que vem. Até semana que vem.